Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai falar sobre o prisma de Newton. Antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já viu essa imagem em algum local no teu cotidiano? Numa camisa, na capa de um disco, numa revista, enfim, você viu já essa imagem? Já. Essa imagem ficou muito famosa, mas muito famosa, quando uma banda de rock chamada Pink Floyd colocou na capa do disco deles esse prisma aqui, tá? Essa parece uma pirâmidezinha do Egito com uma luzinha branca chegando e várias outras luzes saindo. Mas esse experimento, originalmente, não é do século XX nem do século XXI. Século XV, lá atrás, grande filósofo, matemático e físico chamado Isaac Newton, Sir Isaac Newton, o mesmo das 3 leis do movimento. Newton pegou esse objetozinho, chamado de prisma, e fez incidir sobre o mesmo um feixe de luz branca. Feixe, prof, um raio, uma grande concentração de luz branca. Na verdade, ele simplesmente utilizou a luz solar. E percebeu que a luz solar, que é uma luz branca, ao entrar nesse prisma, ao incidir nesse prisma, ela se separava. E mais importante, mais inteligente, Newton era gênio. Ele pegou, colocou outro prisma aqui de cabeça para baixo. Imagina pegar esse mesmo prisma, colocar de cabeça para baixo aqui, e aí os raios que se espalharam se juntaram depois. Para a ciência isso foi uma coisa maravilhosa, até porque existia e durou mais alguns séculos uma dúvida se a luz ela era formada de partículas ou se ela era uma onda. Então, naquele instante, Newton jogou na ciência uma informação. Newton era da teoria corpuscular, que até ele mesmo se surpreendeu. Ele disse, caramba, se a luz for feita de partículas, como é que essas partículas coloridas surgiram? Bom, deixa para lá. E aí depois foi explicado que a luz ela era uma onda, tá? E que a luz branca é uma onda policromática, formada de várias cores. Essas cores ficam juntinhas, mas elas podem ser separadas. Por que elas se separam? Porque existe na natureza um fenômeno chamado de refração. Refração luminosa. O que é a refração luminosa? A refração luminosa é a passagem da luz de um meio para outro com mudança de velocidade. A luz, que é uma onda eletromagnética, transportando energia e informação, essa luz ela vai, por exemplo, passar de um meio 1 para o meio 2. Nesse caso aqui, você percebe que vem um raiozinho. Imagine que esse meio 1 é o ar e esse meio 2 é a água. Ou esse meio 1 é o ar e esse meio 2 é o vidro. Escolha, mas tem que ser meios diferentes. Então, a luz, quando ela passa desse meio para esse aqui, ela muda de velocidade. Está aqui, ó, V1, V2. São 2 velocidades diferentes. Prof, tem que desviar, sempre desvia, nunca desvia. Por exemplo, aqui não desviou, aqui desviou. Então, toda vez que a incidência for perpendicular à superfície de separação entre esses meios, toda vez que for perpendicular a essa superfície, perpendicular a 90 graus, esse raio de luz passa, muda de velocidade, mas não desvia. Mas se já for uma incidência inclinadazinha, ela desvia. Essa luz ela vai desviar, que ela vai mudar de velocidade e, além disso, vai desviar. Mas por que ocorre esse desvio? É a tentativa da luz de contornar os obstáculos, algo que ela não faz muito bem. Mas quando a gente pensa em moléculazinhas aqui dentro, ela consegue contornar um pouquinho mais. Era assim que Newton explicava a refração. Newton, para ele, refração ocorria porque a luz, quando encontrava um meio mais denso, que não era propício à sua propagação, ela tentava desviar, como um carro quando vem de uma pista plana e pega algo arenoso, por exemplo, cheio de pedra. O carro tende a derrapar um pouquinho, caso você não segure bem.
A luz não é um corpo motorizado, então ela vai acabar desviando se a incidência, se ela já entrar inclinada. Pois é. E aí, existe uma forma de nós medirmos essa refração. Essa refração ela é medida através de um índice de refração. Vê como é legal isso aqui. Esse N, que é o nosso índice de refração, C sobre V. Prof, o que é cada uma dessas coisas? Bora lá. C é a velocidade da luz no vácuo, é o meu termo de referência, o meu ponto de referência. E V é a velocidade da luz no meio que eu estou querendo estudar. Então, por exemplo, se eu faço essa divisão C sobre V e eu encontro 2, por exemplo, número 2, faço essa divisão, divido a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Não se preocupe com que valores você está trabalhando. Imagine que tu vai dividir um valor com o outro e tu encontre 2, significa que a luz, quando entrou nesse meio, mudou a sua velocidade em 2 vezes. Ela ficou 2 vezes menor. Se eu fizer esse cálculo e der 4, significa que a luz, quando entrou nesse meio, a velocidade dela mudou em 4 vezes, por um fator 4. Ficou 4 vezes mais lenta. Então esse índice aqui, ele serve para mostrar o quanto é forte essa refração, o quanto esse meio atrapalhou a propagação da luz. E aí, você vê que existem valores diferentes para cada uma das cores quando a gente pensa no vidro. O índice de refração do vidro para a luz violeta tem um valor. Você não precisa memorizar isso daí. Para a luz verde tem outro valor. Para a luz alaranjada tem outro valor. Então, citei 3 aqui, todas elas possuem o seu valor específico, mas essas 3 percebe que o vidro vai causar refrações diferentes para cada uma dessas cores. E é aí que entra o prisma de Newton, que Newton naquele instante ele não conseguiu explicar perfeitamente, tá? Quando a luz branca penetra nesse prisma, as 7 cores que compõem a luz branca, bora lá, anota aí, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Prof, não está dando para enxergar todas aqui não, porque esse anil junto com o azul, junto com esse violeta, tem uma mistura visual ali em qualquer situação que você enxergue. Tá? Não são muito claros para o olho humano essas 3 cores, a separação entre elas não, mas tem 7 cores aqui. Então, cada uma dessas cores tem um índice de refração diferente. Então, vão ter desvios diferentes, por isso que a luz se separa. O que você está fazendo aqui é uma decomposição dessa luz. Ela era formada de 7 cores, mas elas estavam juntinhas, colimado, juntinho ali, concentrado. Daí quando entra nesse prisma, por existirem índices de refração diferentes para cada cor, os desvios vão ser diferentes, porque a luz está chegando aqui, ó, inclinada já. Então os desvios serão desvios diferentes. Então, índices de refrações diferentes geram desvios diferentes. Então foi isso que ocorreu nesse prisma. Quer ver um outro exemplo bem legal disso daí? O arco-íris. Cara, o arco-íris é o exemplo mais vivo de que a luz do sol é branca e é composta de várias cores. Sendo que no caso do arco-íris, deixa eu te contar, quem faz o papel do prisma, sabe quem é? São as gotinhas de água. Pode ver que o arco-íris surge ou quando passou uma chuva já, quando caiu já uma chuva em um ambiente muito ensolarado, ou quando ainda vai cair essa chuva, de forma que o ambiente está mais úmido, mais ensolarado. Existem gotículas de água suspensa e o ambiente está ensolarado. Então, é como se isso aqui fosse uma gotinha de água, tá? E aí são várias gotinhas dessas, a luz bate ali, a luz branca se separa em vários comprimentos de onda, em várias cores, em vários...
ó, valores de índices de refração, e aí você enxerga aquele fenômeno maravilhoso, aquela coisa belíssima que é o arco-íris, que é mais um exemplo no cotidiano de refração em uma luz policromática, tá certo? Vamos resumir? O que nós vimos hoje foi que Newton, lá atrás, no século XV, já tinha sinalizado para a ciência de que a luz branca ela era composta de outras cores, mas não tinha explicado fisicamente o porquê disso, porque Newton acreditava que a luz ela era formada de partículas. E aí, com o andar da carruagem, a física explicou que o que está ocorrendo numa situação como essa são que índices de refrações diferentes geram desvios diferentes, tá bom? Uma sugestão? Tira uma foto desse quadro que ele está maravilhoso e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!